Olá, está no ar mais um Dr. Cláudio Basbaum Responde. E na edição de hoje nós vamos falar sobre um direito, o direito à segunda opinião médica. Você sabe do que se trata? Não? Então vem com a gente e acompanhe esse bate-papo que hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre esse direito de perguntar para um outro médico sobre diagnóstico, tratamento. E, claro, nosso doutor já está a postos para responder e tirar essas nossas dúvidas. Olá, doutor! Olá, Beatriz. Coisa boa voltar aqui para poder continuar esse nosso trabalho através das mídias sociais. Hoje, nessa época de pandemia, é a única forma que a gente tem, que a gente encontra para acessar aqui e longe, não é? Pacientes que fazem perguntas de lugares tão distantes, não é? Que é uma das vantagens, e a gente pode até incluir nesse aspecto a questão da segunda opinião. De fato, estou aberto para suas perguntas e é uma coisa que hoje não é mais tão complicada, no sentido de que o médico achava isso estranho, as pacientes ainda hoje acham estranho, mas não é. É um direito que cada um tem. É a autonomia de você procurar quem você quiser. Dou as ordens para as suas inquietações, dona Beatriz. Inclusive, falando sobre dúvidas, o Dr. Cláudio Basbaum começou a fazer agora algumas pílulas de conhecimento que nós apelidamos de Papo com o Dr. Basbaum. São conversas rápidas nos stories, em que o doutor responde algumas perguntas que chegam para nós via redes sociais e que são bastante comuns. Então, ele mostra ali alguma pergunta que chegou e responde em um minutinho e meio, para realmente sanar essas dúvidas. Sobre a questão da segunda opinião, doutor, eu queria ouvir exatamente que direito é esse da segunda opinião. Olha, esse é um direito universal, não é? É um direito aprovado, apoiado e constando no próprio Código de Ética Médica, a segunda opinião médica. É direito de paciente, todo paciente tem direito, e não pode haver qualquer sanção ou punição, né? E não deve haver também nenhuma, digamos, prejudicar a relação médico-paciente. É simplesmente um direito. Você quer saber, né, diante de uma determinada situação, de uma determinada indicação que você vai estar exposto, seja por uma forma de tratamento, seja com uma indicação cirúrgica, uma indicação que a gente sabe, e eu que sou veterano, não é? Já aprendi que, infelizmente, na história, muitos médicos não indicam exatamente aquilo que é o mais indicado, porque não é o fato de você ser médico que você está habilitado a opinar sobre uma determinada especialidade. Se eu for consultado, Beatriz, por um problema neurológico, eu não vou poder dar segunda opinião. A segunda opinião, ela deverá ser feita para um especialista, para um serviço especial, em que aqueles que façam parte desse grupo, ou um indivíduo ou uma equipe, seja muito mais habilitada do que você, embora você seja especialista naquela matéria. Tá certo? Você é um gastroenterologista, você está diante de uma complicação, de um problema, porque medicina não é uma ciência exata. A medicina se baseia em testes, em estatísticas, em experiências pessoais, em vivência profissional. Né? Por isso que você vai ter um recém-formado que ele pode estar bem preparado, ele fez uma boa residência,
mas ele não passou pelas mãos dele, não passaram 1000 casos parecidos, como se passou para um veterano ou para um determinado serviço. Portanto, o Código de Ética Médica, sem dúvida, ele consta que é um direito que todos os pacientes têm. Portanto, isso é importante. E essa questão de pacientes que, às vezes, não o querem fazer, é uma questão que precisa ser esclarecida. E, por isso, eu acho importante a abordagem que você nos traz para discutir esse assunto, com certeza. E aí, para deixar mais claro para as meninas, em que situações, né? Ah, tudo bem, a gente tem dúvida de um tratamento, mas que tipo de tratamento ou o que pode estar acontecendo para a mulher pensar, poxa, eu acho que eu deveria procurar um outro médico. É até importante para a saúde delas, né, doutor? Sem dúvida. Veja bem, eu vou dar um exemplo de uma área que eu atuo há tantos anos, não é? E que é em relação ao excesso de cirurgias de retirada de útero. Por exemplo, quando eu comecei a me envolver com isto, havia cerca de 1 milhão de retiradas de útero por ano em mulheres que, na verdade, não precisavam retirar esse útero. Aos médicos que estavam indo fazer a sua avaliação, esses médicos não ofereciam opções. E mais, as indicações de retirada desses úteros, por exemplo, em 70%, às vezes até 80%, era por casos benignos. Ora, então o que fazer? Uma mulher, mesmo que ela não quisesse um filho, isso é muito comum, ou porque ela já tem, não é? Ela quer ter o direito de preservar o órgão matriz, que é o útero, não é? Que ela não quer se sentir, digamos, um sentimento de perda, um sentimento de mutilação. Então, doutor, tem alguma opção que eu não precise passar? Medo de uma cirurgia abrasiva, de uma cirurgia maior? Então, ela tem o direito. Meninas, vocês têm o direito. E é obrigação do profissional que vocês estão consultando não questionar. E vocês não podem ficar, porque há digamos assim, o médico, ele representa, parece que ele é o grande Deus. Nós não somos deuses. Nós somos falíveis. Nós temos a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas veja, fica todo mundo ainda perdido em determinados momentos. Neste momento mesmo que nós estamos passando esta terrível pandemia, o que está se passando? Profissionais do mundo inteiro se envolvendo, buscando, questionando, e está todo mundo ainda perdido, porque não consegue uma orientação definida. As próprias vacinas que estão, não é, sendo utilizadas, também não se sabe como se controla e quais os resultados, por quanto tempo, como é que vai. Ou seja, profissionais especialistas, imunologistas, infectologistas, profissionais da área. Então, por que um ginecologista, um gastro, um ortopedista, será que ele sabe tudo? Não sabe tudo. Ele sabe tudo, às vezes, menos do que o vizinho dele ou um cara de uma outra cidade. É onde eu digo a você como é importante esse trabalho remoto. Porque mesmo que você está numa cidadezinha pequena, um médico de bairro de uma cidade menor, ele vai examinar uma paciente, ele tem um quadro grave, tem uma indicação de um tratamento, ele diz, meu Deus do céu, isso é uma coisa que eu nunca peguei um caso desse, isso existe? O que ele vai fazer? O que essa paciente vai fazer se na cidade dela não tem um oftalmologista? Ela vai conversar com o clínico, ele pode acionar, ele toma a atitude da busca da segunda opinião.
que não é, ele disse, eu acho que é uma conjuntivite. Mas uma conjuntivite o quê? Será que não tem algo por trás? Será que é uma conjuntivite viral, bacteriana? Será que não tem algo lá por trás? Não é minha especialidade, eu sou ginecologista, mas tem muita coisa que, por mais veterano que eu seja, eu não... Então eu vou consultar, de repente, um profissional nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde tem um grande centro, eu, como médico, e isso acontece, solicito a segunda opinião. Os médicos também fazem. É o que antes se fazia. Ah, vamos fazer uma junta médica. Hoje a junta médica a gente vai fazer virtual. Eu pego um cara da Austrália ou da Inglaterra, ou eu pego um de Salvador, Bahia, um de Pernambuco, um aqui de São Paulo, a gente mata a charada junto, debate. Isto é segunda opinião. Chega-se a um consenso em benefício de quem? Da paciente. E em benefício de todos nós que vamos estar aprendendo, médicos. Mais um caso. Então, eu vejo isto como ainda uma preocupação que deve ser superada da população como um todo, para que neste programa que nós estamos apresentando fique muito claro, é direito e é obrigação. Não aceite, às vezes, uma forma de indicação de uma cirurgia, como eu fiz a campanha Mulheres, salvem seus úteros, porque se eu conseguia resolver, e consigo, com indicações menos dramáticas, menos mutiladoras, com tratamentos conservadores, fazer com que ela permaneça com seu útero, não passe por uma cirurgia radical, coisa que as estatísticas mostravam o contrário. Foi através da segunda opinião. E às vezes eu brinco, ouçam também uma terceira opinião, para tirar teima, por que não? Mas procurem profissionais que tenham experiência naquilo que você quer resolver. É assim que tem que ser. Inclusive, é até bacana fazer um comentário sobre isso, porque o senhor já falou, não é todo ginecologista, por exemplo, que é especialista em endometriose, né? Ou em mioma, ou em fertilidade. Mama, por exemplo, o ginecologista tem aqueles que foram para o lado da mastologia. Eu, como ginecologista, às vezes é uma questão até de, vamos dizer, de preferência, de gosto, dentro da área da sua profissão e da sua especialidade, tem coisa que você gosta mais, que você domina mais. Então, eu gosto de endometriose, esse flagelo que cria tantos problemas. Eu gosto de mioma. Eu gosto de videolaparoscopia. Em obstetrícia, o parto humanizado. Como eu me dedico há tantos anos no exercício da minha profissão, né? Todos dizem que eu sou aquele que trouxe a humanização do nascimento, e é real. Eu fui muito criticado na década de 70, quando eu disse a criança vai para o colo da mãe, o parto deve ser assim, assado, ambiente lúdico, ambiente tranquilo, não é lugar de se discutir futebol, tem que ter música ambiente para ser um clima gostoso, para que a criança, ao chegar ao nosso planeta, ela se sinta feliz. A gente dá as boas-vindas. Olá, neném, aqui é bom. Colinho, peito de mãe, primeiros instantes. Veja, na obstetrícia, havia e ainda existem os médicos que eu disse que são cesaristas. Eles não conseguem ver, não é, um parto normal, porque acham que parto por via vaginal é uma coisa que não é normal. Eu discordo. E eu batalho pelo parto humanizado, não só porque eu fui o primeiro que rompi os grilhões, e por isso foi muito criticado, mas hoje a gente ouve, mudou de nome, né? Hoje tem uma série de apelidos, mas os cuidados, a filosofia
E isso é produto de quê? De troca de ideias, de informação. Vai mudar de opinião. O doutor vai mudar de opinião, porque ela não quer que faça cesárea. O que é que ela vai fazer? Tem o doutor fulano que faz parto natural. Ela vai ouvir a segunda opinião. E esse médico, às vezes, vai ficar louco da vida. Vai! Eu só faço cesárea. Ou então, de repente, ele diz que faz parto normal, mas ele não gosta, ele não curte. E aquilo passa. O paciente se sente. Quantas mulheres dizem, doutor, eu não estou acreditando, eu acho que não vai rolar legal. Eu acho que na última hora ele vai. Ela vai procurar alguém. Ouça outra opinião. Então, é válido à distância, na proximidade, na sua cidade, num outro país, no outro andar do prédio, no seu vizinho. A paciente pode pedir e dizer, doutor, o senhor se importa? Tem médico que vai dizer, a senhora quer ir ver, e o Deus, né, que ele está se sentindo, de repente está se sentindo atingido. Não é bom isso. Os médicos de hoje precisam entender, e hoje a gente sabe, eu já aprendi faz tempo, mas eu acredito que as gerações mais modernas, mais atualizadas, vão dizer, olha, a senhora pode ir, vai ver, ou mesmo a grande arte manda. Eu faço isso. Eu faço isso. Olha, na minha opinião, aliás, eu estou com um caso agora. Posso até explicar como. Por exemplo, gosto muito de mexer com tratamento de miomas. Perfeito. Então, ela trouxe, doutor, o que é que eu faço? Eu estou com 42 anos. A clínica de fertilidade quer fazer a fertilização in vitro. Puxa, 42 anos, fertilização in vitro, com esse útero tão miomatoso, ou não vai engravidar, ou vai abortar, ou vai ter complicação na gravidez mais para diante, ou vai sangrar na hora do parto. Uma das opções conservadoras, aí teria operar esse útero, por enquanto não dá, porque são miomas grandes, vai fazer buracos no útero. Então eu pensei, ok, talvez eu possa indicar a embolização de mioma. A embolização eu vou injetar substâncias e vou encolher os miomas, que eles vão morrer de fome um pouco, por um período de 6 meses. Aí, encolhendo as bolas de mioma, quem sabe eu posso fazer uma intervenção, tirar cada mioma já fibrosado. Ou até o encolhimento dos miomas tiram a grande deformação da cavidade e aceita uma gravidez. Mas com quem eu vou conversar? Ou com um ginecologista que esteja experiente em miomas também, mas eu fui consultar ou fazer a pedido de segunda opinião para o radiologista intervencionista, que é quem vai fazer a embolização junto com o ginecologista. Fiz isso ontem. Trocamos isso. O que eu pedi segunda opinião. Eu já tinha dito à paciente, eu vou trocar ideias com um profissional com quem eu trabalho, que é radiologista intervencionista, e nós vamos trocar. Eu fiz segunda opinião. Quem é a grande beneficiária? A paciente. A paciente. Tá certo? Então, é isso que eu coloco com toda a transparência a importância desta conduta de segunda opinião. E não é nem só nos casos de cirurgia, né, doutora? A gente tem falado muito sobre questões da saúde íntima da mulher, mas que podem se tornar recorrentes. Candidíase, infecção urinária, outras infecções. Então, assim, trata. Toma sempre o mesmo tipo de medicamento. Poxa, será que o meu médico está prestando atenção em mim? Será que ele não poderia ir por um outro caminho? Será que está faltando aí um detalhe
né? Eu acho que Exato. esses casos também são. Isto, muitas vezes, nesses casos, se a paciente está insegura, ela sequer precisa, não vai precisar ela dizer, doutor, eu estou indo para o concorrente. Não precisa. Ela pode, é um direito que ela tem. É como você escolheu, não quero comparar de uma forma jocosa, mas você diz, nossa, essa cidade tem restaurantes maravilhosos, foi comer num. Às vezes você fica na dúvida em qual entra. Aí você comeu num desses, vai num shopping desse, e aí você viu lá 2 restaurantes italianos, comeu num, não gostei. Você não tem o direito de escolher o outro no outro dia para ver quem é melhor? Comprei um carro, não gostei da marca, é o direito que cada um tem. Então, eu acho assim, por exemplo, um exemplo que você está dando aí, uma infecção urinária rebelde, de repetição, isso é um problema, como candidíase de repetição, é um problema para o ginecologista. Muitas vezes é uma luta para se achar o ponto certo de como tratar. E quem já passou por isso, como paciente ou como médico, sabe muito bem. Tem horas que a gente dizia agora, você quer arrancar seus cabelos. E é assim em todas as áreas. Então, é importante que a paciente diga, bom, o doutor está me tratando há 3 meses, 6 meses, há 1 ano, já me deu todo tipo de remédio, de pomada, de orientação. Ok, ele é ótimo, eu adoro ele já fez meus 2 partos, mas ele não está conseguindo. Eu vejo que ele, quando vai me receber de novo, ele se sente, às vezes, até meio constrangido, não é? A gente fica, puxa, não estou conseguindo resolver o problema dela, graças a Deus existem outras opções. Eu não vou dizer particularmente, procura, mas já mandei para outro profissional que era chefe de serviço em patologia genital da universidade, e disse, vai ouvir o professor fulano. Ele tem experiência em imunologia de tratamento nesta doença, ele mexe com a parte endócrina, que a gente sabe que o aumento do açúcar na paciente pode predispor às candidíases de repetição, às alterações de flora intestinal, não é? Precisar fazer um tratamento com outras formas, senão você encharca de antibiótico toda vez a paciente. Ela vai, marca a hora, vai com o outro, entendeu? Uro, vou no uro. Essa infecção, essa cistite de repetição, ela vai procurar fulano de tal, que é bom pra cacete na área. Ele é um cara reconhecido. Então, o que eu acho importante que fique muito claro, mas principalmente em indicações de tratamentos mais radicais, doenças graves, decisões cirúrgicas, tratamentos de câncer, condutas, endometriose, a própria endometriose, vamos tratar como? É caso clínico? Eu vou usar remédio? Bom, mas é para todo mundo essa receita? Não! Que idade tem a jovem? É uma endometriótica com 15 anos de idade? Ou é uma moça de 28 que está com quadro bravo, mas ela ainda não quer filhos? Ou já é uma mulher de 30 e tanto que quer estar na 40 anos e precisa resolver a vida dela? Tem profissionais que dão escolha muito para uso de medicamentos, opções, dispositivos com hormônio, e outros que já vão indicar como fazer a fertilização. Opera antes ou fertiliza antes? Tira o mioma antes ou engravida, tenta antes? Tudo vai depender da escola de cada profissional, da linha de pesquisa que ele entrou, da sua experiência. Daí é mais do que indicado, sim, a segunda opinião. Por isso que o Código de Ética Médica, que norteia a conduta,
todas as sociedades médicas, nenhum profissional, a ele é dado o direito de dizer que ele não gostou, ele não quer. Se ele não gostou, ele não quer, eu fugia desse doutor. Honestamente, não gosto disso. Adorei. Obrigado. E eu acho que é bem isso, né, doutor? A sua saúde está em jogo. Não tem como você ficar presa a uma situação em que você tem A sua vida dúvida. está em jogo. Muitas vezes a conduta que o cara fez não vai ser boa. E eu volto a dizer, nós estamos vivendo um momento da maior gravidade, da maior seriedade. Gerações e gerações não viveram uma situação de uma pandemia dramática como essa. Você está vendo o que está se passando com essa questão de toma remédio para isso? Ah, tem comprimido para isso? São opções, o kit isso, o kit aquilo. Gente, não é assim. Não está provado, não tem comprovação, vai ouvir outra opinião. E mesmo hoje estamos nessa doença que estamos, muitos de nós, muito inseguros. Graças a Deus, a vacinação está dando um alento, uma experiência, mas mesmo assim, o que é que nós, médicos, eu diria mais, os infectologistas, os imunologistas, vão dizer, olha, toma vacina, mas não sai sem usar máscara. Não faz aglomeração, não esquece de lavar a mãozinha. Porque nós não sabemos ainda. Ser médico, gente, não é ser Deus. E nós hoje, Deus nos proteja como nunca. Sabe? Que dizem que a diferença entre, como é que é a história, entre o médico e Deus, é que Deus sabe que ele não é médico. E o médico pensa que ele é Deus. Mas é que os pacientes muitas vezes cobram isso. Eu tenho paciente que ela diz, doutor, o senhor não pode morrer. Olha que forma querida de mostrar o seu apreço e a confiança ao seu profissional. Mas eu não sou Deus. Eu também tenho dúvidas. E eu acho importante a gente deixar aqui um outro recado que o senhor também sempre fala. É muito melhor ela procurar uma segunda opinião médica do que jogar no Google, tomar remédio que não sei quem indicou, porque está com medo de ir no médico, porque é a pandemia, não é? Doutor Google não é segunda opinião. Esse é o único médico que eu acho que vocês devem evitar. Informação, não que o Google, como estamos brincando um pouco, eu acho importante a pessoa ser esclarecida, a pessoa se informar, né? Sabe, o paciente tem que saber o que é que está se passando, o médico tem que explicar, tem que entender o remédio que está tomando. É claro que isso vai depender muito, nós sabemos as grandes diferenças sociais e de atendimento médico nesta cidade, neste mundo brasileiro e no mundo como um todo, não é? Mas eu estou acostumado a atender um paciente, hoje eu atendo mais um paciente de clínica privada, mas em hospitais de menor classe social, e intelectual e cultural, o paciente não sabe o que é que o doutor falou. Ah, eu não sei não, doutor, eu não sei não. Ô, filha, você lembra o que, é que ele falou? Ah, não, mãe, não gravei não. Bom, qual foi o remédio que ele deu? A senhora trouxe a receita? Eu não trouxe a receita não, doutor. Mas olha, é uma caixinha com umas letrinhas pretas e é uns comprimidinhos verdinhos. Gente, isto não é orientação, isto a pessoa está perdida. Compete ao profissional orientar, ensinar. Vamos criar uma geração mais preparada e médicos mais preparados. Mas vai sempre existir a necessidade de segunda ou de terceira opinião. Casos graves, casos de câncer, casos oncológicos graves, casos de endometriose grave, casos de infecção complicada,
septicemia, tumores estranhos, doenças raras, você vai perguntar, o cara sai daqui, foi para tal cidade, foi uma cidade maior, o profissional da cidade maior ele se comunica com centros de excelência em países que se desenvolveram neste conhecimento e, no final, é que vai ter o benefício para o paciente. E aquele, como nós, que pedimos esse apoio, aprendemos. Mais um caso. É bom para todo mundo. Eu dou um valor enorme para a segunda opinião. Então é isso, meninas. Espero que tenha ficado bastante claro tanto a importância quanto o momento em que você deve pedir essa segunda opinião. E se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Dr. Cláudio Basbaum responde. Até mais, doutor. Até mais, Beatriz. Foi muito bom estar novamente com você.